Todos com a paz do Senhor. É um momento especial, a inauguração de mais um templo da Assembleia de Deus em Caxias. Já vai para o 4º templo sendo inaugurado. Desta feita, aqui no bairro Campo de Belém, Maria do Rosário, a rua, congregação Luz da Aurora. Vamos fazer uma oração, dando início a este momento inaugural. Convido o pastor Raimundo Nonato para dirigir a Deus esta oração. A paz do Senhor a todos. Levantamos nossas mãos aos céus para falar com o nosso Deus, soberano e eterno Deus, Pai celestial. Neste momento, Deus querido, mais uma vez, estamos em frente do 4º templo, ó Deus querido, sendo inaugurado neste momento, Pai. Deus eterno, aonde nesta noite, Pai querido, com certeza os teus filhos vão desatar a fita, meu Senhor da glória, aleluia, para a entrada deste templo. Ó Senhor, creio que dos altos céus o Senhor está contemplando o teu povo, te glorificando nesta hora. Pai querido, te apresento o teu ungido, pastor Caetano Jorge Soares, o mesmo preside a igreja evangélica em Caxias do Maranhão. Continua abençoando, Pai, o seu ministério e toda a pleia de obreiros que auxiliam, Deus querido, esta congregação, que estão de bom grado, cada irmão que se congregam vai entrar glorificando, louvando, bendizendo o teu nome por mais uma conquista. Tudo isto, Pai, é feito de oração. Assim nós oramos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Convido neste momento o irmão Luiz, missionário Luiz, para nos trazer uma palavra nesta hora, como dirigente desta congregação. Meus queridos irmãos, é com muita alegria no meu coração que eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes, estamos arraigados de alegria por esse momento tão sublime, né? Da inauguração deste grande templo aqui da Luz da Aurora, no Campo de Belém. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos líderes, pelo nosso pastor presidente, pastor Caetano, também nosso pastor Rosivaldo Cardoso, é o nosso primeiro vice-presidente e coordenador aqui da área 2. Né? Eu louvo a Deus pela vida deles, que tem nos apoiado o nosso trabalho. Né? Meus irmãos, a minha palavra nesta noite é de gratidão. Né? Mas eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Está em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 11 e o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o afetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a minha palavra é breve, mas como eu já falei, é a palavra de gratidão. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, que até aqui nos ajudou o Senhor, né?
é o grande Deus que criou o céu, criou a terra, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos protege e é o Deus que nos direciona na sua presença. Estamos aqui nesta noite tão sublime e eu quero agradecer a todos que contribuíram para esta grande obra aqui na Luz da Aurora. Uns contribuíram orando, outros contribuíram com as suas doações, outros contribuíram, meus irmãos, trabalhando braçalmente aqui nesta congregação. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um dos seus filhos. Meus irmãos, é um momento grato a Deus, porque Deus tem feito grande obra aqui nesse templo, meus irmãos. Então, mais uma vez, eu quero dizer aos irmãos que estão aqui presentes, continua orando por nós, continua orando por esta obra, porque Deus ainda vai fazer coisas grandes neste lugar. Meus irmãos, porque o nosso Deus é o Deus de vitória, o nosso Deus é o Deus de milagre, o nosso Deus é o Deus de Já, é o Jeová Jirê, é o Deus da providência, é o Jeová Rafa, o Deus que cura e o Deus que liberta. Meus irmãos, esta é a minha palavra, eu quero agradecer em nome de Jesus. Salmo 122. Alegrei-me com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firme, estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, conforme os mandamentos dados a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz em Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, segurança em tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi, todos digam comigo: paz seja com vocês, em favor da casa do Senhor, nosso Deus. Buscarei o teu bem. Salmo 122, versículo 1 a 9. Queridos e queridas, cordeiros e ovelhas salvos em Cristo, estamos às portas deste templo que foi erguido, construído para que o nome do Senhor, Deus dos céus, nosso, vosso, de Abraão, de Isaque e de Jacó, seja glorificado e adorado dentro deste lugar. E graças e prosperidade com que o Senhor tem abençoado esta igreja, este povo, toda esta gente, e tendo completado a construção desta casa de adoração, mediante a sua graça e o seu poder, estamos hoje reunidos perante sua santa presença para dedicar-lhes este templo, a fim de usá-lo para a glória do seu nome. Aleluia. E neste templo, querida igreja, será elevado ao Todo-Poderoso um incenso de louvor, e serão observadas as ordenanças sagradas da casa de Deus. Aqui, ouçam bem, brilhará
a tocha divina da palavra de Deus para guiar os peregrinos da noite da vida, até que eles alcancem a luz eterna do lar celestial. Quantos creem assim? Dê glória a Deus. Aqui, neste templo, oferecerá refúgio aos pecadores, aos aflitos, protegendo-os da ruína, do desespero. Os crentes aqui encontrarão repouso, encontrarão um porto seguro, o qual, creio, todos possam descansar na presença de Deus e serem livres dos açoites, dos vendavais que poderão vir ao seu encontro, e aqui eles encontrarão o descanso, a paz, o amor e a graça de Deus estendida aos seus corações. Quantos creem assim? Digam glória a Deus. Digam comigo, todos juntos, rogamos ao Altíssimo que nenhuma nota de discórdia, de disputa, de contenda seja ouvida neste lugar sagrado, que nenhum espírito de orgulho, de mundanismo encontre espaço dentro desta casa. Estendam a mão para cá. Pastor Rosivaldo, oriente aqui, secretário. Ele e a esposa. Irmão Luiz e a esposa. O irmão, pastor, me ajude aqui, os auxiliares. Ele, Agostinho, pegue na ponta da amarela, representando ouro, verde, a esperança. Agostinho e Hélio, todas as vezes que nós vínhamos nesta casa, eles estavam com a mão na massa, a mão na enxada, na colher, no carro de mão. Estão sendo honrados juntamente com a igreja nesse instante. Dona Rosiane, a minha esposa, Deus tem nos dado graça de estar convosco. Pastor Rosivaldo, coordenador desta área, juntamente com a esposa e vice-presidente desta casa. Irmão Luiz, dedicado neste trabalho como dirigente, junto, trepando em andames, construindo paredes, e a esposa orando em casa, recebendo ele felizmente quando chegava 12:06 da tarde. E agora a igreja, digam comigo, é em nome do Pai, é em nome do Filho e do Espírito Santo que descerramos a fita inaugural desta casa. Dê glória a Deus e uma calorosa salva de palmas, glorificando a Deus. Entrai pelas portas dela com louvor, e em seus átrios com hino louvai e bendizei, porque Ele é bom, Ele é digno de honra, de glória, de louvor nos céus e na terra. Este é o Senhor que salva, que cura, que batiza. Aleluia! A igreja orando. Liga o som aqui atrás.
graça, em nome do Senhor. A vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Glória. A América do Norte vivia o fogo do reavivamento, e os participantes foram cheios do Espírito Santo, e se espalharam como fagulhas de fogo. E assim como os discípulos do Senhor se espalharam por todos os lugares, anunciando a Jesus o Salvador, em cumprimento de Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Estavam neste movimento pentecostal da Rua Azusa dos Estados Unidos 2 jovens suecos, Daniel Berg e Gunnar Virg, que, movidos por Deus, chegaram ao Brasil em 1910, na cidade de Belém do Pará. Anunciaram a Jesus dizendo que ele salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve viria buscar a sua igreja. Neste lema, na égide do Espírito Santo, implantaram a Igreja Assembleia de Deus. Essas faíscas se espalharam por várias cidades do Brasil, e essa chama que ardia no coração de homens e mulheres também chegou ao estado do Maranhão. Na cidade de São Luís, no ano de 1921, pelo pastor colombiano Clímaco Bueno Asa. Muitas cidades do Maranhão foram impactadas com esse fogo. E não foi diferente a chegada da Igreja Assembleia de Deus em Caxias, Maranhão. Pois no ano de 1940, no povoado Boa Hora, uma mulher por nome Celciliana, ao fazer uma viagem à cidade de Timon, teve um encontro pessoal com Jesus. Ela foi a primeira crente da Assembleia de Deus em Caxias. Missionários da cidade de Timon foram enviados para Caxias para discipular e evangelizar. E logo em 10 de novembro de 1940, foi oficializado a Assembleia de Deus. Hoje, a Igreja Assembleia de Deus em Caxias tem se espalhado por essa cidade como ramas, com a visão ampla de reino. E o atual pastor-presidente Caetano Jorge Soares projeta para cada bairro da cidade, ou numa distância de até 700 metros, aberturas de congregações e construções de templos para a salvação de almas e bênçãos para a sociedade. Foi dentro dessa visão que no dia 3 de dezembro de 2008, sob a liderança do pastor José Wilson Carneiro Araújo, que o Senhor já recolheu para a glória, foi aberta a congregação denominada Luz da Aurora, Área 2. Na época, localizada no campo de Fortaleza, esquina com a Rua Maria do Rosário, iniciando com 23 irmãos. Posteriormente, a congregação mudou o endereço para a Rua do Matadouro, número 498, Trizidela, e logo retornara para o local inicial. A congregação teve como seus primeiros dirigentes o diácono irmão Assis Alder Queiroz, que não pôde estar, mas está sendo representado, juntamente com a sua esposa, a irmã Nelzi Oliveira, representado pelo irmão Williams e a irmã Tereza, congregados aqui da Luz da Aurora.
Os outros dirigentes, Raimundo Nonato dos Santos e José Santana. Logo, com a graça de Deus, mediante a salvação de dezenas de almas, a congregação tomou forma, tendo a organização dos departamentos do Círculo de Oração, Departamento de Mocidade Infantil com seus respectivos vocais, vocais de Senhora Orvalho de Hermon, o vocal de jovens Fonte de Água Viva e o vocal de crianças Cordeirinho de Sião. No dia 1º de setembro de 2016, sob a coordenação do pastor Rosivaldo Cardoso Rodrigues na área, a congregação estava na sua primeira mudança de dirigente, que foi o missionário Otávio Torres Damasceno. Vai entrando acompanhado pela sua esposa Irmã Nilza. Tendo como marco a aquisição do terreno para a futura instalação do templo localizado na Rua Maria do Rosário, bairro Campo de Belém, onde o casal Roque Miranda e Maria de Nazaré fizeram a doação de 50% do valor do terreno. E que na tarde do dia 28 de outubro de 2017, receberá o lançamento da pedra fundamental sob a direção do pastor Caetano Jorge Soares. O terceiro dirigente da congregação foi o missionário José Filho, que atuou no período de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, que não pôde estar presente também, mas estão representados pela irmã Maria de Lourdes e seu filho Thales, aqui da congregação. Pela graça de Deus, em julho de 2018, foi fincada as primeiras colunas para a construção deste lindo templo, onde a boa mão do Senhor atuou sobre a igreja, que mediante ofertas, doações e várias campanhas e vários mutirões e, sobretudo, muitas orações, chegamos à conclusão do mesmo. Agradecemos a Deus em primeiro lugar por esta boa dádiva otorgada à sua igreja e à sociedade em geral. Louvamos a Deus pela vida de nosso pastor Caetano, presidente, que desenhou todo este projeto, motivando e apoiando em tudo, o coordenador da área, pastor Rosivaldo Cardoso Rodrigues, e dirigentes da congregação, na pessoa do missionário Luiz Rocha e auxiliares em geral, e todas as lideranças, membros e congregados pela execução desse projeto. Hoje, 18 de novembro de 2021, proclamamos a igreja a jubilar com o salmista que diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Tributamos a honra, a glória, o louvor e toda a adoração para aquele que não deixou faltar nada nesta obra. Ao Rei Eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Queremos agradecer carinhosamente a todos que cooperaram nesta obra. O nosso muito obrigado. Amém.
Todos os santos, sobre um fundo musical bem baixinho. Obrigado aos queridos. Queridos, preste atenção. É o nosso desejo que Deus, o nosso Deus, aceite a oferta deste templo como expressão sincera de corações agradecidos e mãos dispostas, e que Ele derrame ricas bênçãos sobre todos os que estão participando desta dedicação. Neste empenho, devemos nos consagrar hoje mesmo, para que este fim de dedicação deste templo a Deus. E agora, de acordo com o propósito para o qual estamos reunidos, devemos nós fazermos as seguintes declarações. Vocês vão repetir comigo, bem forte. Queridos, analise só. Um grande templo erguido neste lugar. 4 salas, 2 banheiros, 8 por 23. Dê uma calorosa salva de palmas. Um sonho que se tornou realidade dentro do tempo de Deus, dentro da aliança divina. Valeu a pena, irmã, irmão, santo e santa, cordeiro e ovelha, as tuas orações. As vossas orações estão diante das narinas de Deus como incenso suave, e a boca de Satanás está travada agora, fechada, cerrada. Aquele que disse não sai, aquele que disse não será construído. Aqui está o templo para a glória de Deus e o seu nome ser glorificado. É Deus quem escreve. Esse aqui é o 4º que estamos inaugurando este ano. Ainda tem mais 3. Luísa Queiroz, Carnaubal e Raiz. Foram inaugurados Catulé. Vamos dar outro nome para esse templo lá, para esse bairro. Monte Gerizim. Foi inaugurado Vila Paraíso, do tamanho deste. Foi inaugurado Tenso Duro, Bet Shalom. E hoje, Luz da Aurora. Digam comigo bem forte: dedicamos este templo
aquele de quem procede toda boa dádiva, todo dom perfeito, Deus, nosso Pai, para a honra de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, para louvor do Espírito Santo e Consolador, fonte de luz e de vida. Digo bem forte, dedicamos este lugar para a glória de Deus. Os obreiros estendam a mão, a igreja estenda a mão para os céus, digam com alegria e com vida, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, que declaramos esta casa separada de todo uso profano, consagrada à adoração no serviço do reino de Deus Todo-Poderoso, a quem seja a honra, a glória, a majestade, o domínio, o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Dedicamos este templo em nome de Jesus. Dê a calorosa salva de palmas. Demorada, pastor Rosivaldo fazendo a oração. Eterno Deus, nosso Pai que está nos céus, nós estamos em Tua presença augusta. Queremos adorar o Teu santo e glorioso nome, te exaltar, meu Deus, pela Tua santidade, pela Tua soberania e pelo Teu grande poder e misericórdia que o Senhor tem tido para conosco, Teus servos na Assembleia de Deus em Caxias. Meu Deus, queremos louvar o Teu nome por esse momento singular, por esse momento ímpar de inauguração, Senhor, desta casa de oração. Queremos te agradecer, meu Pai, pelas bênçãos que o Senhor derramou, tem derramado e continuar a derramar em nosso meio, nesta casa de oração. Obrigado, meu Deus, pela vida dos Teus santos que aqui se congregam, pela vida do nosso pastor presidente Caetano Jorge Soares, pela vida, meu Senhor, de cada filho Teu, pelas almas, ó Deus, que aqui se decidem e as conversões que ainda virão, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. A nossa palavra tia de gratidão e o nosso pedido, meu Deus, é que o Senhor continue a ter misericórdia de nós e usar os Teus servos aqui nesse local. O nosso pedido, meu Deus, é que o Senhor venha com graça para batizar com o Espírito Santo, para renovar as vidas e, maiormente, Senhor, para continuar salvando e libertando almas para o Teu reino. Abençoa esse bairro através desta congregação. Abençoa, meu Senhor, as vidas, que cada vida que vier aqui possa ser impactada pelo poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Eterno, assim nós te rogamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Assim disse o rei Nabucodonosor a todos os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos debaixo do palácio do rei Nabucodonosor, para adorar a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se prostrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará.
não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a adorar a estátua que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chama, e que Deus vos poderá livrar das minhas mãos. De gratidão por tudo que Deus tem feito neste lugar. Está na eternidade, aprove Deus chamá-lo, o pastor José Wilson. Foi na sua gestão que abrimos esta congregação. Gestão do pastor missionário Otávio Damasceno, compramos o terreno como dirigente. Já o pastor Rosivaldo Cardoso, coordenador. E na compra desse terreno, a família do irmão Roque, irmã Naná, está presente, fique de pé. A irmã Naná, ela chamou o pastor Rosivaldo até lá e disse: pastor, 50% eu vou dar, que é a minha parte. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Dê uma calorosa salva de palmas em homenagem a esta família. Que Deus abençoe, irmã Naná, de forma especial. E aqui está o templo hoje erguido, construído. Já tem cheiro de subsede, já tem cara de uma área. Quantos querem dizer amém? Efeito de oração, templo bonito, bem localizado. Deus vai prosperar muito mais esta família por ter aberto o coração para nos vender o terreno. Que a dificuldade hoje é terreno. Nós iremos, irmãos, eu creio, no tempo de Deus, ter 190 congregação dentro desta cidade. Ninguém vai dar um glória a Deus bem forte? É, a obra de Deus. Já temos 96. Vamos partir agora
para o templo mais bonito do estado do Maranhão, que será o templo da Assembleia de Deus em Caxias. Para mim, será. Louvado seja o nome do Senhor. Não que os outros não sejam bonitos, todos são bonitos, mas o daqui será o mais bonito. Quantos vão orar por isso, digam glória a Deus. Eu chamo aqui à frente o irmão Luiz Rocha, jubileu de Alfazema. A igreja está nos seus 77 anos de fundada em Caxias. É o mês de novembro. Mês de novembro para nós em Caxias é o mês de festas consecutivas todas as noites. Desde o dia 20 de outubro estamos em atividade. E aqui já vai para o 17º dia festivo. Reconstituição, poder e missões. Certificado. Certificamos que no dia 18 de novembro, por ocasião do jubileu de Alfazema da Assembleia de Deus em Caxias, foi solenemente inaugurado, sob liderança do pastor Caetano Jorge, o templo congregacional Luz da Aurora da Assembleia de Deus no bairro Campo de Belém, área 2, tendo como dirigente missionário Luiz Rocha, para oração, louvor, consagração, adoração do povo de Deus ao Senhor. Caxias, 18 de novembro de 2021. Entrai pelas portas dele com louvor em seus átrios, com hino, louvai-o e bendizer o seu nome. Eu convido o pastor Rosivaldo Cardoso para fazer a entrega deste certificado ao dirigente. E a igreja deu uma calorosa salva de palmas. Posição da fotografia em nome do Senhor. Convido o pastor Rosivaldo, por gentileza. Aqui é uma reconstituição, poder e missões, ocasião do jubileu de Alfazema, 77 anos da Assembleia de Deus em Caxias. Moção de congratulação. A igreja Assembleia de Deus em Caxias, na pessoa do seu pastor, tem a honra de congratular o pastor Rosivaldo Cardoso Rodrigues, coordenador da área 2, Monte Hermon, pelos relevantes serviços prestados à comunidade na propagação do Evangelho de Cristo, por trabalhar arduamente na construção do templo congregacional Luz da Aurora, sendo merecedor de nossa deferência e reconhecimento. Entrai pelas portas dele com louvor em seus átrios, com hinos, louvai-o e bendizer o seu nome. Passe em suas mãos com toda a dedicação. Fiquem de pé, em nome do Senhor. Vamos dirigir a Deus a oração, nesse momento, pelas famílias, por todos que contribuíram, que trabalharam arduamente nesta obra, nesse trabalho. Otávio Damasceno, chega até aqui e dirija esta oração. Otávio, Deus deu a graça, ajude ele. Deus deu a graça a ele, Deus escapou a vida dele. Ele está aqui pelo milagre de Deus. Houve um derrame, mas Deus já deu a vitória, em nome do Senhor. E está tendo a oportunidade de estar nesta inauguração. Mas se ele for, irmão, é para os céus.
não tem erro. A porta é maravilhosa, o céu é glorioso, Deus leva a hora que quer. Só que Deus quer que ele fique mais um pouquinho. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Essa é a realidade. Ninguém que se espante com isso, que ele pode vir a qualquer momento para levar a sua igreja. Tem gente que tem medo de ir para o céu. Quem quer ir para o céu, digam glória a Deus. Só que eu estou vendo que todo mundo quer ir junto, né? Todo mundo. Mas vai muitos individuais ainda. Em nome do Senhor. Aleluia. Maravilhoso Deus, nosso Pai que estás no céu, santificado é o teu nome, Deus de bondade. Quero agradecer, Senhor da glória, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito no meio do teu povo, na vida de cada um, ó Deus, e também por este templo, e que hoje está sendo inaugurado para a honra e glória do teu santo nome. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que teu povo estão recebendo mais um templo, ó Deus, para se congregar, para estarem juntos, para bendizer o nome do Senhor, que fez os céus e a terra, para que haja, Deus, cura divina, salvação de alma, daqui para frente, ó Deus eterno, e que a tua igreja, Senhor, estará orando por mais famílias inteira, Deus eterno, nesta região, trazendo para estar juntos aqui neste templo das Assembleias de Deus em Caxias, e que o Senhor tenha abençoado o povo, e que haja batismo no Espírito Santo, cura divina, salvação de alma. Te agradeço, Deus, pela vida de nosso pastor Caetano Jones Soares, pelo nosso pastor Edvaldo Cardoso e todos os demais pastores e congregados, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus. E haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. E aquilo que parecia está se realizando, aquilo que parecia, sem minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Diga aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia sem minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui.
impossível. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre e estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Quero tomar por base 2 versículos, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. O versículo do Antigo Testamento, no dia em que o rei Davi, o maior rei da história de Israel, falava a toda a congregação, mesmo sabendo que Deus o impedira de construir o templo, mas agradecia a congregação, agradecia a Deus pelos recursos adquiridos para a construção. E o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, e o versículo 13 nos diz: agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória. O segundo texto é uma expressão paulina em Colossenses capítulo 3 e o versículo 15, quando Paulo ensinava aos irmãos na cidade de Colossos, dizendo: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Meus irmãos, assim como Paulo, quando ele disse: como somos um só corpo, eu creio nesta noite que todas as palavras que já foram proferidas aqui neste culto, pela boca do nosso reverendo pastor Caetano Jorge Soares, como também, acredito que até ao porteiro, da criança até o mais sênior, nesta noite maravilhosa, são palavras de gratidão. E nesta noite nós podemos dizer como salmista: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, como está o Salmo 118 e o versículo 24. Então a palavra-chave nesta noite, nesta palavra aos queridos irmãos, é gratidão. O que é gratidão? É o ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, e etc. E a Bíblia, meus irmãos, nos diz que nós devemos ser gratos em todas as ocasiões. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser agradecidos a Deus, porque Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18, que esta é a vontade de Deus. A gratidão é uma forma de louvar a Deus, é um sinal de uma vida transformada por Jesus. E por isso eu digo aos queridos irmãos nessa noite, esta palavra, ela soa bem nessa noite, nesse templo de inauguração, de louvor e adoração ao nosso Deus. De tal sorte, meus irmãos, que podemos dizer: muito obrigado, Senhor, por mais esta obra concluída. E eu lembro-me agora de uma doxologia do apóstolo Paulo, que parece que do nada, quando ele escrevera a carta ao jovem Timóteo, ao jovem obreiro, de repente dá uma divagação no apóstolo, quando ele diz: ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Mas, meus irmãos, a nossa gratidão é a soberania de Deus. Glória a Jesus por isso. Mas também queremos louvar a Deus pelos servos de Deus que Deus usa para fazer o seu trabalho aqui na terra. E a obra de Deus, a obra do reino, os irmãos sabem que é uma parceria,
Deus no comando, e Deus usa a sua igreja aqui na terra para fazer algo para o seu reino. Bendito seja o nome do Senhor. E a nossa maior gratidão, meus irmãos, nessa noite, claro que a Deus, mas também ao nosso reverendo pastor Caetano Jorge Soares, nosso líder maior, pela grande visão missionária do reino, aleluia, e pela sua intrepidez, a forma como ele de forma ousadamente nos anima, nos adverte para esse trabalho, e assim a igreja do Senhor foi admoestada para a realização desta grande construção para a glória de Deus. Deus usou muitos irmãos nesta construção. Aqui eu findarei essas palavras nessa noite. Muitos irmãos foram abençoados aqui nesta obra, porque quem abençoa a obra de Deus, meus irmãos, também é abençoado por Deus. Isto é um princípio bíblico. Jesus falou em Lucas 19, 26, pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe é dado. Bendito seja o nome do Senhor. Se você abençoou nesse trabalho, é porque você tem. E o princípio bíblico é, mais lhe será dado. Quantos recebem esta palavra podem dizer glórias ao nome do Senhor? E aqui, meus irmãos, durante mais ou menos esses 2 anos da construção desse templo, eu quero dizer para os irmãos que Deus usou muitos irmãos. Eu não posso falar o nome de todos os irmãos aqui nesta oportunidade, mas eu queria, meus irmãos, falar, porque fizemos muitas campanhas grandes por etapas, e aqui nós tivemos muitas ofertas alçadas para a glória de Deus. Ofertas, como a Bíblia diz, gordas, abençoadas. Eu lembro, meus irmãos, que quando compramos este terreno, nosso reverendo pastor Caetano já mencionou o nome dos doadores. Que Deus continue abençoando esta família, irmão Roque e a irmã Maria de Nazaré e irmã Naná. Mas eu trouxe o projeto aqui para os irmãos na Luz da Aurora. Falei no ponte e fomos orar ao Senhor para Deus mandar recursos. E eu lembro-me que numa reunião no Templo Central, quando reuni ali com os coordenadores com relação ao aniversário do nosso pastor presidente, e tinha um irmão lá, e a Bíblia manda falar, irmãos, as necessidades. E eu falei na reunião sobre as necessidades, que já íamos começar a Luz da Aurora. Os pastores estavam lá, bendito seja o nome do Senhor. E terminou a reunião, um irmão me liga, irmão Kiuri Rezende. Ele me liga, pastor, o senhor falou ali, mas eu tenho algo para dar para a Luz da Aurora para o senhor começar. E o que foi, meu irmão? Ele disse, eu tenho uma carreta fechada de tijolos. 10.000 tijolos para começar, 12.000 tijolos para começar na obra de Deus aqui na Luz da Aurora. Quem pode glorificar a Deus por isto, queridos irmãos? E ali, irmão, animou os irmãos. Continuamos em várias campanhas que foram feitas para a glória de Deus aqui. Deixe-me lembrar aqui de outras campanhas gordas, que eu quero falar aos queridos e amados irmãos, como na campanha das portas e janelas e do teto. Os irmãos podem perceber que da construção aqui para portas e janelas já aconteceu muita coisa, né? Deus já mandou muita coisa aí e abençoou a sua obra pelas campanhas. Mas, irmãos, eu disse, irmão, nós temos 25 mil reais para colocar o teto, portas e janelas, como aqui está. Não sei se o irmão Jefferson Souza estará aqui, convidei ele que fez o teto, para estar aqui nessa noite. Aleluia. E, meus irmãos, fizemos a campanha, Deus abençoou de forma grandiosa, mas a campanha não se concretizou. Eu estava no evento, estava comigo o irmão Joimar e o irmão Cledilson, quando o irmão Charles James, ele chegou e disse, pastor, como foi a campanha? Foi assim, assim, assim. Irmãos, se alguém disser aqui que o pastor Rosivaldo pediu alguma coisa para alguém individualmente, eu não sei, a minha mente aqui me foge agora, irmão, me perdoe, mas eu não pedi para ninguém pessoalmente, pedi para as campanhas. Para as campanhas nós pedimos, ó, irmão, nós estamos na campanha tal, e o irmão chegou na mesa e disse, pastor, o que falta? Falta assim, assim, assim. E ele disse, pois eu vou completar esse pedido, esta campanha eu completo, eu assumo teto e portas e janelas,
que foi mais ou menos 12 mil reais que esse irmão assumiu para colocar aqui. Quantos podem glorificar a Deus por isto? Irmãos, e em uma santa ceia, já meu reverendo, numa santa ceia, estávamos aqui com os irmãos na luz da aurora, deixei o missionário irmão Joimar dirigindo a ceia no ponte, e recebemos aqui um anjo do Senhor. Ele vai estar aqui amanhã pregando a palavra de Deus, está vindo do Mato Grosso do Sul, ele por ele mesmo, só para vir pregar nessa festa aqui. Pastor Antônio Nascimento, um abençoado de Deus ali no Mato Grosso do Sul. E falei para os irmãos, nós estamos com 50%, já era 7 mil, estávamos com 3.500 de campanhas. E o pastor nem conhecia muito ele aqui, olhou para mim e disse, pastor, deixe comigo, fez assim, com o dedo, deixe comigo outros 50%. E cumpriu com 3.500 reais para colocar o forro para a glória de Deus, irmãos. Estou só dizendo como é que Deus usa o seu povo, como é que Deus faz. E esse pastor nunca mais deixou, sempre está contribuindo aqui nesta obra, ele mesmo voluntariamente, se nós pedirmos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eletricidade, meus irmãos, mais de 4 mil reais. Deus usa novamente Charles James sem pedir. Pastor, deixa a eletricidade comigo que eu dou toda a eletricidade para o templo. Os vidros, missionário irmã Nelzi, congrega aqui conosco, pessoa de Deus, aleluia, liga, pastor, venha cá. E eu cheguei lá, glória a Deus, irmão Vila Nova estava comigo, estava em visita, e fomos até lá. Olha, pastor, o senhor pode colocar lá que todos os vidros eu vou doar para a construção do templo. E ela fez a doação também. Quem pode glorificar a Deus por isto? Irmãos, só é alguns exemplos para a motivação dos irmãos, não para a glória dos irmãos, porque ninguém precisa de glória assim, mas para a glória de Deus, e dizendo aos irmãos como é que Deus opera. E eu poderia falar dos irmãos que vieram aqui, que chegavam com cimento, os irmãos que transpiraram nesta obra, já foi citado aqui, na liderança do irmão Luiz, o irmão Agostinho, o irmão Antônio da irmã Floriz, o irmão Hélio, são irmãos que a gente coloca como emblema, mas muitos irmãos do ponte estavam aqui, pedreiros, aqui Josué, e vários irmãos, irmão Ananias, muitos irmãos em mutirões, meus irmãos, para a glória de Deus. E eu só quero finalizar as minhas palavras aqui, em nome do Senhor. Nesses irmãos, eu falo no nome de todos aqueles que eu não mencionei aqui nessa noite, para a glória de Deus. Quem pode levantar a mãozinha para o céu e dar um glória a Deus aí bem especial, em nome do Senhor. E a minha oração é uma oração paulina. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mande uma glória a Deus mais especial para Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Muito obrigado, irmãos. Só temos que orar a Deus, agradecer a Deus. Olhem para mim. Nós vamos entrar aí, a partir de janeiro, para um empreendimento para 3.000 pessoas assentados. Quantos querem glorificar a Deus? Eu estou feliz pelo que Deus está fazendo em Caxias. Ontem, continue assim, eu disse ao missionário Kyuri, Deus vai lhe dar 100 vezes mais. Eu tive uma visita na casa dele ontem, após o culto, e Deus já deu 100 vezes mais. Depois ele vai dar o testemunho. Eu posso escapulir para os irmãos? Ele depois vai dar o testemunho, que é de direito dele. Deus já deu 100 vezes mais. Basta crer. Creia, acredite, olhe para mim. Pelo um trisco, Otávio não orava hoje aqui. Pelo um trisco, eu não estaria nesta inauguração. Quase o Covid, esta praga miserável que veio do inferno.
quase me levava. Quer dizer, em morte. A minha mulher quase ia. Quantos quase iam? E nós estamos aqui dando glória a Deus. O que é que nós temos? Vamos ter esta graça para adorar a Deus. Não somos dono de nada. Nós tomamos conta. Somos dono de nada. Então, vamos embora. O que você tem, fica para quem? Eu estou resolvendo problemas por causa de 8, 7 mil reais de famílias que os pais foram embora e estão brigando para ver quem fica com 7 mil. Que falta de vergonha, né, irmãos? Que falta de vergonha. Está aqui você que adotou, sabe o que é isso? Por causa de um pedacinho de terra, por causa de um bem de 4 rodas. Ei, o nosso Deus é maior do que tudo isso. Faça na obra de Deus, que você vai ver o que Deus fará com você. Depois vai embora, não leva nada. Não leva nada. Isso aí é só deixando confusão. Estou sendo muito sincero nas minhas palavras. Eu sou conselheiro. Eu aconselho famílias. Eu converso com pessoas. E isso é que acontece. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. E aquela coisa. E quem foi não se lembra de mais nada disso. Então invista na obra de Deus. Faça o que puder antes que Cristo volte. Prepara o teu reino e tesouro lá em cima. Ei, daqui não se leva nada a não ser as boas obras. O que tu fizer de bem, tu vai levar. Mas bens não leva nenhum. Carro não leva nenhum. Terreno não leva nenhum. Mas a Bíblia diz que as boas obras os acompanham. Aquilo que você fizer de bem vai te acompanhar. Parabéns aos senhores que faz jus aos trabalhos, à espiritualidade, à segurança, à fé. Parabéns aos senhores que têm fé no Deus que servimos e que adoramos. Pastor, o pastor Ribamar, chegue até aqui, faça a oração de gratidão a Deus. Querido por Deus, estas maravilhoso vidas. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos, ó Pai querido, apresentando a cada vida dos filhos e filhas que são teus. Que o Senhor continue abençoando, prosperando, livrando de todo mal, aleluia, realizando sonhos e projetos, ó Pai, sobretudo, mantendo na mente de cada um a fé firme em Ti. Deus de maravilha, nós oramos, ó Pai, por essas vidas, por essas pessoas, é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nesse instante, pastor Josafá estará nos trazendo a pregação da palavra de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Já ouvimos a riqueza dos investimentos. Eu tenho dito sempre que oportuno que a igreja não tem gastos, tem investimento. Tudo é aplicado para o benefício do trabalho e para a glória de Deus. E os investimentos, já ouvimos os testemunhos, que Deus continue conduzindo tantos que investiram, quantos os que estão sendo despertados, a que também deixe o seu investimento, faça o seu investimento na obra do Senhor. Porque o apóstolo Pedro, já foi dito aqui, ele perguntou sobre o que receberíamos se fizéssemos esse investimento. E Jesus fez promessa dizendo, não só 100 vezes mais aqui, como ainda na eternidade. Glória ao nome do Senhor.
ter resultados aqui é agradável, é maravilhoso. Porém, o maior retorno é o que teremos na presença do Todo-Poderoso, quando Ele estiver diante de todos para distribuir os galardões para todos que assim fizeram os seus empreendimentos. Eu quero ler a palavra do Senhor no livro da carta de Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo 6, primeira carta, e o versículo de número 19, que diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois mais de vós mesmo. A expressão bíblica, quando Paulo está explicando sobre as muitas atividades dos membros da igreja, então ele faz advertências. Os irmãos já aprenderam que estamos no templo, mas que na verdade a igreja somos nós, somos membros do corpo de Cristo. E este templo é exatamente um dos sinais que Deus sempre estabeleceu desde os tempos princípios, desde os primórdios, porque quando o homem, por conta do pecado, foi desligado da presença do Senhor, expulso do jardim, desde então o homem buscou de alguma maneira preencher o vazio da sua alma, o vazio da sua vida. E mais do que isso, o objetivo maior é do Todo-Poderoso. Afinal de contas, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então Deus, de alguma maneira ou de diversas maneiras, Ele tem trabalhado para aproximar-nos dEle, através exatamente, primeiro, do que conhecemos no Antigo Testamento, que era as tendas. A tenda do Antigo Testamento era exatamente o templo móvel pelo qual já começava Deus se manifestar no meio do povo. Mas na verdade não era tudo isso ainda que Deus queria, porque a tenda era um lugar sem estabilidade, sem segurança, num lugar fixo. E já foi falado aqui por um dos pastores que Davi se manifestou numa vontade imensa de construir o primeiro templo, mas Deus o reteve, não quis, deu essa responsabilidade para o seu filho Salomão. E os irmãos conhecem que Salomão, através das próprias diretrizes de Deus, com dimensões, com toda a estrutura, ele então ergueu aquele lindo templo. E os irmãos sabem que no dia da inauguração foi tanta glória que quem estava fora não podia entrar e quem estava dentro não podia sair. A glória do Senhor encheu aquele lugar. Os corações foram invadidos pelo poder da glória do Senhor. Aleluia! Isso porque o objetivo de Deus é habitar no meio de nós. Porém, não era tudo ainda. Na verdade, os templos que eram erguidos era apenas para um elo maior. Por quê? Porque na verdade o que Deus queria era habitar. Ele não só queria, como Ele assim o faz. Foi a revelação do homem de Deus aqui, quando ele disse: vós na verdade sois templo do Espírito Santo. Aleluia! E nós, por sermos templo do Espírito Santo, diferente de que estamos aqui no templo de Deus, o Espírito Santo em nós, ele nos conduz na verdade, ele nos conduz em segurança, e o propósito disto é encher-nos da sua glória, do seu poder, e a igreja ser uma referência na terra, tanto em testemunho como em veracidade, no poder da graça do Senhor. Aleluia! Mas deixe-me um pouco mais adiante
e dizer que além do Espírito Santo habitar em nós, que somos templo e que precisamos ter o cuidado de zelar por esse templo, mas esse templo que que estamos agora dentro dele, já inaugurado, também acontece algumas coisas da parte do Senhor. E olhando ainda para o Antigo Testamento, eu afirmo para os irmãos que no templo Deus faz duas grandes coisas. Primeiro, Deus faz chamadas e Deus fala através de muitas maneiras. Quem não lembra da história daquele garoto, menino Samuel, em que ele foi trazido no templo por sua mãe, porque ela havia feito um voto com Deus de que o seu filho estaria na casa do Senhor. E Deus então um dia estava Samuel lá quietinho, quem sabe nas suas orações, nos seus momentos de devoções com Deus, porque Deus conhecia o seu coração, e Deus então chama Samuel. Samuel, aleluia. Meus queridos, no templo Deus faz chamada, e eu não tenho sombra de dúvida que nesta noite muitos crentes aqui já foram chamados aqui na casa do Senhor, aleluia. Não propriamente neste templo, mas em outro templo, e foi exatamente isso que aconteceu comigo um dia. Estava eu no templo da casa do Pai, quando eu ouvi a voz do Senhor, o chamado de Deus, e eu atendi, e ainda permaneço até hoje, e com a graça do Senhor estaremos juntos subindo ao encontro dele, aleluia. No templo Deus fala e faz chamada. No templo Deus também requer que as lâmpadas sejam acesas. Queridos, lá no Antigo Testamento, no templo, Deus estabeleceu algumas peças de necessidade para o culto, e nessas peças estava um chamado candelabro. O candelabro era exatamente um instrumento com 7 hastes, que todo dia havia uma responsabilidade por parte do sacerdote, para que colocasse óleo, porque a ordem de Deus era que as lâmpadas não se apagassem. Todo dia o sacerdote ia e olhava como estava a situação do óleo, e logo enchia novamente. Por quê? Porque as lâmpadas deveriam permanecer acesa. E nós, na verdade, temos essa responsabilidade. Paulo disse que nós somos astros, somos luzeiros, e temos que permanecer com as nossas lâmpadas acesa. E para permanecermos com a lâmpada acesa, temos que ter o óleo da unção do céu, aleluia. Crente tem que estar sempre no templo, se enchendo do óleo, para que a sua luz não se apague, para que o seu exemplo seja cada dia visto, e Deus sendo glorificado. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, e não se acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa, mas coloca no velador, para que ilumine todos que estão na casa, para que haja o brilho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho dificuldade de entender crentes que passam tempos sem se congregar, aqueles que ficam domingueiro, aqueles que ficam mensal, aqueles que ficam até em anos, só vem no dia em que a igreja vai esperar o chamado ano novo. Aí nesse dia, não, vou começar, até usa a expressão, vou começar o ano com o pé direito. Mas na presença do Senhor, tanto faz o direito como o esquerdo, não me interessa. Não é por conta de estar no final do ano para receber o ano. O crente tem que permanecer na casa do Senhor incondicionalmente, aleluia. Porque é na casa do Senhor que o óleo de Jeová é distribuído sobre os candelabros, que aqui estão instituídos para iluminar, e a glória do Senhor ser sentida. Louvado seja Deus.
o templo também tem outro objetivo, e esse eu considero muito importante. Quem não lembra de quando Jesus falava sobre os talentos? E a Bíblia diz que a um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a outro 1. E diz o texto, cada um segundo as suas capacidades. Claro que aquele que estava distribuindo os talentos sabia e conhecia quem era capacitado para tal. Às vezes acontece que alguns ficam tristes, eu queria um cargo a mais, eu queria ser visto, eu queria fazer tal, beleza, muito bem. Isso é o natural que o crente avivado sinta cada vez mais a necessidade de estar envolvido na obra. Mas eu ouvi de um pastor interpretando esse texto da parábola, dos talentos, e eu concordei com ele, e por isso estou dizendo aqui aos amados irmãos, que o templo é uma das maneiras de você e eu fazer o quê? O depósito na presença do Senhor. Se você não é visto porque canta, porque prega, ou porque faz qualquer outra atividade, mas escute, cada culto que você participa, você deposita o teu talento como forma de reproduzir, e no dia do ajuste do Senhor, você tem algo a apresentar. Porque se você começar a se entristecer e dizer, eu não vou, porque eu não tenho cargo, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo, vai acontecer o que aconteceu com aquele moço, um talento. E ele disse, bem, já que eu recebi só um mesmo, eu vou esconder, vou guardar, e no dia que o acerto de conta acontecer, eu sei aonde está. E ainda, infelizmente, ele usou de palavras negativas contra aquele que havia dado o talento. Porque existe aqueles que muitas vezes não procura produzir o único talento e fica muitas vezes dando culpa para A, para B, para C. Mas eu quero dizer para você, mais uma vez repetindo, aqui é o lugar pelo qual, se você recebeu de Deus um talento, você não vai ter como esconder ou enterrar. Por quê? Porque Jesus disse, por que não colocaste o talento no banco? E o pastor, de saudosa memória, pastor Neco, ele interpretando disse, qual é o banco de Deus? O banco de Deus é quando o crente muitas vezes não tem a oportunidade de estar aqui, mas estar aí dando glória a Jesus, dizendo louvado seja o nome do Senhor, dizendo fala Jesus porque estamos aqui, dizendo Jesus salva vidas porque neste lugar é lugar de salvação, dizendo Jesus cura porque aqui é lugar de cura, dizendo Jesus renova porque aqui é lugar de renovo. A tua oração faz parte do investimento de depositar no banco de Deus, e Deus estará com certeza no dia certo te retribuindo, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro de um testemunho, e esse testemunho de um certo pregador, que ele conta que teve uma visão, e ele era um líder de uma igreja, e envaidecido, porque pregava muitíssimo bem e arrebanhava a multidão, na visão, diz ele o testemunho, que ele compareceu na sala onde estava a recompensa daqueles que um dia ia comparecer ao tribunal de Cristo. E ele olha uma coroa apagada, e ele olha uma coroa muito radiante, e ele diz consigo mesmo, certamente a minha coroa é aquela bonita, né? Aquela ali deve ser de algum crente lá esquecido, que ninguém sabe nem quem é. Porém, quando ele expressava esse pensamento, o anjo dizia, que conduzia ele, dizia,
epa, aquela não é tua, a tua é aquela apagadinha. Mas por quê? Exatamente porque aquela é exatamente daquela irmã que você quase não conhece, que você quase não dá oportunidade, mas ela não cessa de interceder pelo teu ministério. Ela não cessa de interceder pelo progresso do trabalho. Ela continua firmemente. Queridos, eu tenho dito e concluo voltando a repetir: nenhuma maldição é capaz de alcançar o crente, salvo uma. Não tem maldição de macumba, olho grande, ou qualquer inveja, essas coisas não pega. Mas tem uma que é capaz, inclusive é autorizada por Deus. Pastor tem isso? Tem. Jeremias 48:2. A maldição é: maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. É a única que pode alcançar o crente. E é preciso que o crente esteja despertado, e aquilo que Deus te confiou para fazer, o texto diz: o que puser a tua mão, não olhe atrás, porque quem põe mão ao arado e olha atrás, não é apto para o reino de Deus. Crente tem que chegar a tomar posse e prosseguir até o fim, porque das qualidades que Deus honra na vida de um crente, chama-se perseverança. Se Deus tem algum atributo que honra e que gosta de ver no crente, não se esqueça, é isso, perseverança. Crente não pode estar cocheando entre dois pensamentos, nem tampouco vai aqui, vai acolá. Tem que seguir firmemente. O caminho é certo e tem que andar triunfantemente, confiantemente. Portanto, eu concluo dizendo: se você não tem um talento que é conhecido por todos, onde todos te aplaudem, mas um talento que você tem é de permanecer firme na casa de Deus, glorificando o seu nome, adorando a beleza da sua santidade e depositando no banco de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos Obrigado, todos pastor. juntos adorar a Deus. Convido toda a igreja para juntos glorificarmos, exaltarmos o nome daquele que é digno de toda adoração. Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus breve vem. Nas nuvens do céu
Eterno Deus e Pai que está nos céus, queremos te adorar nesta noite, te louvar por tudo que foi feito, realizado, ó Deus, no teu nome. Muito obrigado por tudo, ó querido Deus. Continua abençoando a tua igreja de forma maravilhosa e especial, protegendo cada um dos teus filhos, guardando cada família, meu Senhor. Abençoa teu ungido também, pastor Caetano Jorge, dando saúde a ele e abençoando a casa do teu servo. Deus, leva-nos em paz aos nossos lares, amanhã dá-nos um dia cheio de paz, de proteção, para que possamos continuar aqui adorando o teu nome na continuação desta festa. Toma a primazia em tudo, para a glória tua é que oramos, em nome de Jesus te agradecemos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos agora e sempre.